Olá, aluno, e aí? Tudo bem? Tranquilo? A gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto, tá bom? A gente aí na última aula falou um pouquinho sobre as esculturas através do tempo, né? A gente viu aí, né, desde o homem pré-histórico, desde o homem das cavernas, como ele se organizava, como ele construía a sua arte ali, né? Passamos um pouquinho sobre a estrutura clássica, né, a época dos deuses lá na antiga Grécia e tudo mais. Chegamos à Idade Média, né, um período em que a Igreja Católica dominou o planeta, o teocentrismo tomou conta. Nós vimos como se deu a escultura, né, nesse contexto religioso, e terminamos a nossa aula passada falando um pouquinho sobre o Renascimento. Né? Foi um movimento extremamente importante que marcou o fim, né, da Idade Média, e como pensava o artista renascentista ao esculpir as suas esculturas. Né? Ele era mais saudosista, trazia ali as propostas, as ideias da antiga Grécia, né, trazendo seus ideais de beleza e tudo mais dentro da sua arte. Nós vamos continuar fazendo essa linha cronológica, tá bom? Nós vamos continuar caminhando aí nos vários períodos das esculturas até chegarmos nos tempos atuais. Certinho? Vamos seguir aqui, como eu coloquei, esculturas, né, pelo tempo, parte 2. Vamos lá? Bom, após o Renascimento, nós temos a escultura barroca, certinho? Na escultura barroca, entre os séculos XVI e o século XVII, as formas são volumosas. O que é algo volumoso, professor? É algo grande, algo que aparece, sabe? Algo esplendoroso, com a busca de retratar maior movimento em uma expressão grandiosa e dramática. Ela veio fortemente influenciada na religião, pois tinha, perdão que tem um erro de digitação, tá? Tinha a proposta de barrar o crescimento do movimento protestante. A arte barroca vinha em contraponto à arte renascentista. Então, o barroco é um movimento liderado pela própria Igreja Católica, tá? Ele vinha justamente, o movimento protestante ganha vazão e cresce muito rápido. Então a igreja, com assim, o intuito de trazer os seus fiéis, né, tenta embelezar as igrejas através de uma arte mais vilumbrosa, uma arte mais frondosa, maior, com volumes. A gente tem então aqui o barroco, com total referência à religião, e também vindo em total contraponto ao Renascimento. Tá? Tudo aquilo que o Renascimento pregava, tudo aquilo que a escultura renascentista era, a arte barroca vinha justamente ao contrário de todo o seu pensamento. Nós temos aqui uma escultura, né? Êxtase de Santa Teresinha d'Ávila, é de Gian Lorenzo Bernini, 1647-1652. Ela foi feita em mármore. A gente pode ver aí, né, que a arte barroca, a escultura barroca, ela está muito mais ligada à religião. Então nós vamos ver muito esses trabalhos, toda escultura barroca ela vai estar sempre ligada nisso. Nós temos aqui uma influência dela. Né? Não sei se você conhece o altar mor, que é o altar da Igreja Matriz, a Igreja Católica aqui da nossa cidade de Condeúba. As imagens, o altar, foi tudo inspirado justamente nessa arte barroca, nesse estilo barroco, né? É um altar criado na época ali e muito interessante. Então, se você conhece, observe quando passar por lá. Se não conhece, passe lá para poder conhecer a parte histórica, você vai achar muito interessante. E o barroco, ele vem em contraponto ao Renascimento, ele vem ligado aí, né, completamente à religião, com uma ideia de barrar um pouco o protestantismo. Bom, a escultura rococó. A escultura rococó surge na corte francesa, no início do século XVIII. É uma variação do barroco, com mais informalidade e exuberância, evitando a dramaticidade e exaltando mais a alegria e a personalidade. Então, o rococó vem na França, né, já no século XVIII. É uma escultura que lembra o barroco, ele faz alusão à ideia barroca, só que ela deixa que a arte barroca é uma arte muito dramática, né? O rococó então ele traz um pouco mais de alegria, ainda mais exuberância que o próprio barroco, para você ter uma ideia.
Então ele traz mais exuberância e mais beleza. A gente tem aqui, né, uma escultura do período rococó, é a Ameaça do Cupido, de Ethne Maurice Falconet, de 1975, feita em mármore. A gente percebe aí, né, uma imagem de um anjo. A gente percebe então a forte alusão ao barroco, já que o barroco era um movimento completamente religioso. Então a gente vê o rococó fortemente inspirado no barroco, né, ainda dentro dessa religião, mas uma arte mais alegre e mais robusta, ainda mais esplendorosa do que o próprio barroco em si. Escultura neoclássica. A escultura neoclássica volta a basear-se na arte grega, tá? Então a gente tem o Renascimento baseando-se na arte grega. Após o Renascimento, nós temos o Barroco que quebra todos esses vínculos renascentistas e com a arte grega em si e traz algo diferenciado. O Rococó vem, continuando com a mesma pegada do Barroco, e agora o Neoclássico vem e volta de novo a ideia da escultura e da arte renascentista, mas com uma nova roupagem. Movimento cultural do século XVIII e parte do XIX. O neoclassicismo defendia a retomada da arte antiga, especialmente a greco-romana. Recebe forte influência da arte renascentista. Então, assim, final do século XVIII, início do XIX, nós temos a escultura neoclássica, né, que começa a surgir ali, e ela faz uma completa alusão ao Renascimento e resgata todos os valores greco-romanos. Professor, o que é algo greco-romano? É porque assim, quando a gente fala na arte antiga, a Grécia é o que mais salta, né? Nem tudo. Mas Roma também foi uma civilização muito importante que esteve sempre ali atrelada e aliada ao pensamento grego, completamente. Então, é muito comum se falar na arte clássica, na arte antiga, falar a arte, cultura, sociedade greco-romana, porque os dois sempre estiveram juntos, tá bom? Então, a escultura neoclássica ela faz total alusão a essa arte greco-romana, né? E traz de volta o pensamento renascentista. A gente tem aqui uma escultura neoclássica, né? A Cleópatra, de William Whitmore Story, 1858-1865, e feita em mármore. A gente pode ver aí o trabalho de perfeição, né? Uma perfeição grega que eu falei no início da aula anterior, né? Que eu falava sobre a arte renascentista, a perfeição humana grega. E o interessante, a gente pode ver a Cleópatra com o seio por fora, né? Fazendo total alusão ao Renascimento e à arte grega, a arte clássica, a arte greco-romana, que valorizavam muito no artístico. E ao se fazer uma mulher, a gente viu lá na aula anterior, né? Que no último período, que é o período helênico, a mulher começa também a aparecer nua dentro da sua escultura, dentro das suas esculturas. É claro, não o corpo inteiro. O homem sempre esteve nu nos três períodos renascentistas, ou, perdão, nos três períodos antigos gregos. Mas a mulher só aparece nua mesmo no último, ainda assim, parte do corpo. Então a gente tem aqui Cleópatra, né, ela com o seio de fora, mostrando em total alusão à arte grega e também à arte renascentista, né, a escultura renascentista. A escultura moderna. No final do século XIX e início do século XX, a maneira de criar esculturas vai se transformando mais aceleradamente em múltiplos caminhos. Surgem inúmeras possibilidades, desde esculturas mais figurativas até as expressionistas abstratas e tantas outras tendências que chegam. Isso tudo se dá por conta de um movimento, uma escola cultural, uma escola literária que surge na Europa chamado modernismo. Né? O modernismo ele vem com uma força muito grande, principalmente na Europa, chega ao Brasil em 1922, né? E ele traz novos moldes, não só para a escultura, mas ele traz novos moldes para a arte em si, para a literatura, para a pintura, para a música, para a dança, para a escultura, para as artes plásticas. Né? Ela traz um caminho de pensamento onde diz o seguinte: eu posso me expressar como eu quero, eu posso me colocar como eu achar melhor dentro da arte, eu tenho liberdade de expressão. Então, o movimento modernista trouxe liberdade de expressão.
Então a escultura moderna, ela vem justamente com essa criatividade à flor da pele, né? Um homem que, uma sociedade que enfrentou muitas guerras, uma sociedade que passou por revolução industrial, que passou por algumas revoluções mundiais, uma sociedade que enfrentou vários problemas. Nós temos aqui já um artista que agora trabalha muito com o seu sentimento. Um artista que se preocupa mais em trabalhar com a sua emoção do que trabalhar com a técnica em si, né? O modernismo, a escultura moderna, ela vem passar a ideia de que a emoção, a subjetividade, ela vem a ser agora mais importante que a própria técnica, né? Olha que interessante. E a escultura moderna, ela vem misturar. Ela mistura elementos, ela mistura materiais, ela mistura estilos, ela mistura emoções, ela mistura tudo. Essa daqui é o Pensador, de Auguste Rodin, de 1901. É feita em bronze. A original foi criada em 1800, com 38 centímetros, mas Rodin decidiu em 1901 ampliá-la para 1,80 m. O Pensador é de Rodin, é um dos maiores, um dos mais ícones, símbolos da escultura moderna, do modernismo, né? Um cara que se coloca a pensar e nos leva também a pensar, né? Quando a gente olha para o rapaz que está aí sentado, pensativo, com dessa forma, a gente logo também já viaja na nossa cabeça também muitos pensamentos. Era isso que Rodin também queria fazer quando ele recriou, né, o Pensador em 1901, a trazer a humanidade a pensar, né, a mover-se. Nós temos agora a escultura contemporânea. Tá? A escultura contemporânea é de meados do século XX até os dias de hoje. Abandona a ênfase na tridimensionalidade e os materiais tradicionais. Exercita principalmente a liberdade de atuação do artista, sem a preocupação com compromissos institucionais que o limitem, como características religiosas ou políticas. A criatividade é livre e as pulsações surgem das necessidades do interior do artista e de sua necessidade de expressão. Então a gente tem a escultura contemporânea, que é a que nós temos até o dia de hoje, né? Ela não liga para religião, não liga para política, não liga para moldes, ela liga apenas para o que o artista pensa. Tá? Utiliza dos mais diferenciados materiais possíveis e retrata a expressão da alma do artista. Tá? É um tipo de escultura que não precisa fazer sentido ao olho humano, à racionalidade humana. Ela precisa fazer sentido à emoção humana. Tá? É um tipo de arte, é um tipo de escultura que protesta, é um tipo de escultura que fala por si só, é um tipo de escultura que traz marcas do seu tempo, que traz as dores, as mazelas do seu tempo e que protesta, né? Protesta quanto aos moldes políticos, protesta quanto aos moldes religiosos, os sociais. É uma escultura que está muito mais ligada também hoje às produções, né? Nós vemos aí grandes, com cimento, com argila, o cara faz aquelas coisas grandes, grandes pontes e tudo mais. Aqui a gente tem um monumento de Tomi Otaki, em Santos, foi feito em 2008, feito em aço vermelho. É uma escultura contemporânea, né? É uma escultura que não precisa fazer sentido de primeiro impacto ao olhar, mas que ela traz o seu impacto emocional, ela traz sua história, ela traz suas lutas, ela traz tudo aquilo envolvido dentro dela e é o que nós vivemos, é o que nós temos até o dia de hoje. A nossa aula foi essa, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você não entendeu, volta lá do início, assista mais uma vez, veja de novo. Acho que você não vai perder nada em assistir mais uma vez e entender por completo o assunto. Você só ganha com isso, mesmo porque o ensino, a aprendizagem acontece de forma mais plena e mais prática quando se é exercitado dessa forma, tá bom? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, qualquer dúvida, fala comigo. É só mandar mensagem lá na plataforma, lá no sistema. Eu estou aqui para te ajudar e te auxiliar. Tá bom? Valeu! Forte abraço, até a próxima aula.